Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Semiótica e Semiotécnica na Enfermagem. E nesta aula nós vamos trabalhar questões relacionadas à admissão, alta e transferência de paciente. É um assunto um pouco amplo e dessa forma vamos colocar algumas dicas importantes nessa aula para que você compreenda a dinâmica de como funciona a admissão, a alta e também algumas transferências de paciente dentro de ambiente hospitalar e também em outros tipos de instituição, ok? Vamos lá. Bem, a alta, a admissão e a transferência, elas são questões bastante importantes relacionadas à dinâmica de um hospital. E a admissão é literalmente a entrada e a permanência de um paciente em um hospital, independente da clínica ou setor que ele esteja ali hospitalizado, ok? Dessa forma, ele pode ficar um pequeno período, dependendo do procedimento que ele for fazer, ou até mesmo por um período de recuperação. Está passando mal, por exemplo, ele fica internado em um pronto-socorro. Então pode acontecer esse tipo de questões também. Uma pequena permanência ou também até uma longa permanência. Em casos mais complexos, em que se exija uma estabilização hemodinâmica, ou seja, das suas funções corporais, para que até mesmo, talvez, depois fazer uma cirurgia. Então, o tempo, ele não tem como ser determinado, claro que vai ser relacionado de acordo com a clínica desse paciente. Bem, na unidade de internação, o paciente ele é recebido por um profissional da unidade e ele é encaminhado para o seu quarto ou enfermaria. Dessa forma, a rotina de um hospital, de uma instituição de saúde, vai acontecendo de maneira bem tranquila. É claro que existem algumas questões importantes que devem ser checadas e confirmadas para que se exija um bom andamento no processo de tratamento do paciente. A primeira impressão, que é a que fica realmente, é a recebida, é fundamental aí para os pacientes e também para os familiares. Ou seja, a primeira impressão que o paciente e os familiares tiverem daquele setor, daquela equipe, do profissional que está recebendo ele naquela instituição, vai ficar gravada para esse paciente, para esse familiar, e isso pode ou não contribuir para o bom desenvolvimento das ações de enfermagem dentro da instituição de saúde. Ou seja, se ele for bem atendido, bem recepcionado, bem acolhido, é claro que ele vai se sentir mais confortável e, num ambiente mais harmonioso, ele vai colaborar com as ações posteriores de enfermagem. Por outro lado, se ele for mal recebido, se as pessoas mal falarem com ele, se as pessoas o maltratarem em algumas situações, pode até acontecer dele solicitar uma alta revelia, ou seja, querer ir embora daquela instituição. Então isso pode acontecer também. Lógico, aí a acolhida, o acolhimento aí a esse paciente deve ser de uma maneira bem educada, bem feita e pensando também nas necessidades que esse paciente tenha relacionado à sua clínica de saúde. Então sempre que, se ele for bem recebido atenciosamente, isso proporcionará aí uma sensação de segurança tanto para o próprio paciente quanto também para os familiares. E isso vai contribuir positivamente no desenvolvimento do tratamento desse paciente. Procedimentos de maneira em geral, porque cada instituição de saúde pode ter aí procedimentos específicos com rotinas ou passo a passos específicos. Mas em primeira questão é receber o paciente cordialmente, verificando se as fichas que ele está trazendo ou as documentações estão completas e corretas. Pode acontecer algum erro muito comum, que é erro de escrita do nome do paciente. E é muito comum também termos aí adultos que têm nomes parecidos ou até mesmo nomes iguais, com a mesma idade e pode acontecer até mesmo de ter a mesma data de nascimento. Dessa forma, e o mesmo nome da mãe. E dessa forma você vai ter pessoas que têm problemas diferentes internados no mesmo quarto. Isso pode sim gerar uma complicação gigante na clínica de cada um deles, ok? Como já aconteceram erros nesse tipo de sentido por conta desses fatores. Então, dessa forma, é importantíssimo checar essas informações. Acompanhar o paciente até o seu leito, até a sua cama, e auxiliá-lo aí sempre que for necessário, nesse primeiro caso,
a deitar e dando todo o conforto possível daquela instituição oferece. Apresentá-lo aos demais pacientes do seu quarto, que é muito importante. Olha, esse é o senhor José, está dando a entrada aqui no hospital, mas tem aqui o senhor Joaquim e temos também, talvez, aí uma enfermaria que tenha 3 pacientes, o senhor Manuel, que esteja aqui nessa enfermaria e será o seu novo companheiro de quarto. Então, dessa forma, isso já causa também uma integração e favorece uma comunicação entre esses pacientes para poder favorecer também aí tanto um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso e seguro para todos e também um processo aí na melhoria da clínica do paciente. Orientar o paciente em relação à localização das instalações sanitárias, onde fica o banheiro, onde e quais são os horários de refeição que vão ser trazidas ao quarto, modo de usar a campainha para chamar a equipe de enfermagem, como que se dá, se está ali próximo à cama, se não está, se ele vai ter que pedir para outra pessoa solicitar chamar a equipe, por exemplo, quem é o nome do médico, ok? E também da enfermeira-chefe daquele setor. Essas informações elas são primordiais porque o médico, como sabemos, ele não está 100% do dia dentro do ambiente hospitalar. Então ele vai e faz uma visita, 2 visitas àquele paciente no máximo por dia. Pode acontecer até mais vezes ou pode acontecer menos vezes. Porém, quem 100% está ali é a enfermagem. E toda a equipe de enfermagem tem uma chefia de enfermagem, uma enfermeira-chefe por turno. Dessa forma é importante que ela se apresente também, mas que você como profissional da equipe de enfermagem pode orientar o paciente em dizer sempre, olha, a enfermeira-chefe é a enfermeira Ana. Qualquer dúvida que você tiver sobre o seu tratamento, alguma coisa, pode chamá-la e conversar com ela. Então, nesse sentido também, facilita essa integração e a segurança do paciente. Num 5º passo, é importante explicar o regulamento do hospital quanto a fumar, horário de repouso, horário de visita e esclarecer qualquer tipo de dúvida que o paciente ainda tenha, se caso não tenha sido esclarecido para ele. No 6º passo, os pertences do paciente eles devem ser entregues à família no ato da admissão. É importantíssimo que alguns pertences, principalmente pertences valiosos, não fiquem ali soltos numa enfermaria. Por quê? Porque dessa forma eles serão designados para enfermeiro-chefe. E aí, no caso, o próprio enfermeiro-chefe ou enfermeira-chefe daquela unidade ficará responsável pelo pertence do paciente. Ok? Em algumas situações bem restritas, bem exclusivas, isso pode acontecer sim. Porém, imagina você em uma enfermaria que tenha 100 ou 50 pacientes e todos eles tenham aí os seus pertences sob a guarda do enfermeiro-chefe ou da enfermeira-chefe e também da equipe de enfermagem. Imagina o processo que isso pode gerar, além do trabalho que a gente tem desenvolvendo, ok? Então, as próprias instituições estimulam que esses pertences sejam aí devolvidos aos acompanhantes, ok? Preparar o paciente em relação aos exames e o que será submetido também, sempre explicando para o paciente aí para obter a informação e a cooperação desse paciente. Fornecer a roupa do hospital. Se a rotina da enfermaria não permitir o uso da roupa própria, isso vai depender de cada instituição. Dependendo da instituição, já vai ser fornecido ali diariamente para ele, no ato da admissão naquela instituição, também uma roupa do hospital. E fazer aí o próprio prontuário do paciente se já não estiver pronto. Então, abrir o prontuário do paciente para aquele processo de internação é importantíssimo. Isso é um papel da enfermagem. Bem, seguindo isso, vem as rotinas de enfermagem. Então, verificar a temperatura, pressão arterial, pulso, respiração, proceder ao exame físico, que vem o processo de enfermagem em si, a partir da admissão. E é importantíssimo que esse processo de enfermagem, ele se inicie já imediatamente após o ato de admissão desse paciente na clínica. Por quê? É a partir dali que conseguiremos comparar o que está acontecendo ou o que aconteceu, se está melhorando ou piorando, ou se está mantendo algum tipo de situação, sinal e sintoma que esse paciente vem apresentando. Bem, e é importante que todas as informações sejam anotadas no relatório de enfermagem de admissão que vai para o prontuário do paciente. E dessa forma, esse relatório ele vai facilitar muito aí o processo de admissão, até mesmo o processo de alta. Bom, a alta hospitalar é o encerramento da assistência prestada ao paciente naquele hospital. Quando esse paciente estiver aí com seus processos
hemodinâmicos estabilizados, sua doença tratada, seu processo cirúrgico já realizado e ele estabilizado, o médico dará alta. Dessa forma, vamos proceder nós da equipe de enfermagem com o processo de alta do paciente. O paciente ele recebe alta quando seu estado de saúde permitir, não quando ele quiser. Claro que vão existir alguns tipos de situações específicas que a alta revelia, por exemplo, ele não quer ficar internado naquele hospital e alguém vai assinar um termo de responsabilidade, ou ele próprio, ou até mesmo responsável por ele na maioria das situações. Então, lembre-se que a alta do paciente ela deve sempre estar assinada pelo médico. Isso é importantíssimo. O paciente ele não vai ter alta de uma instituição de saúde sem que o médico tenha assinado a alta no prontuário médico. Bem, nessa aula abordamos as questões de alta, transferências e também de admissão de pacientes em um ambiente hospitalar. Espero que você tenha compreendido essa dinâmica que é constante no ambiente hospitalar. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você no próxima aula.